Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao fim da nossa série de Efésios. Essa aqui é a antepenúltima mensagem e como foi importante para nós trilhar esse período até aqui por meio da palavra. Mas eu preciso, antes da gente começar, a fazer uma pequena informação importante. Nós estamos adiantando as cenas de um próximo capítulo. Então você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. E no domingo que vem, o pastor Juliano vai falar sobre o restante do capítulo 5. É um tema importante e a gente resolveu fazer essa mudança para a gente poder ir do final para o começo nesse assunto que é tão importante. Logo depois do indicativo do Evangelho, enchei-vos do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros, o apóstolo Paulo inicia um discurso sobre a relação mais fundamental que nós precisamos ter. E nós vamos ver isso no domingo que vem, tá bom? Esse domingo nós vamos ver a segunda parte desse conjunto de ensinos do apóstolo Paulo, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o 9. Amém? Então, eu queria dar boas-vindas aos irmãos que estão na internet, e Deus abençoe você onde você estiver, quando você estiver. A você que está com a gente pela primeira vez, se eu não vi, Deus te abençoe. Pela segunda, terceira, quarta, bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos ler a escritura, o texto bíblico, no livro de Efésios, então, do capítulo de número 6, nos versos de 1 até o verso de número 9. Diz assim, a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por esse texto. Obrigado pela Escritura, pela palavra do Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, de falar sobre as Tuas verdades. Conduz, Senhor, esse tempo segundo a Tua boa e graciosa misericórdia, Senhor. Nos leva a um entendimento profundo, Senhor, dessas verdades, desse imperativo do Evangelho de Jesus, por meio de Paulo aos Efésios. Nos leva, Senhor, como igreja, ao entendimento profundo, Senhor, desse imperativo, e que possamos, acima de toda a teoria, possamos praticá-los, Senhor, em nossas relações, por onde nós estivermos, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós viemos aqui apenas por um motivo. Chegamos até aqui porque estávamos mortos em nossos pecados.
Mas Deus, em Cristo, nos deu vida e nos tirou de toda treva, nos saqueou de toda treva e nos colocou no seu reino da luz. Em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nele nós somos salvos. Nele nós somos adotados. Nele nós somos perdoados. Nele nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nele nós somos feitos igreja, recebemos nele toda a sua plenitude. Nele nós recebemos toda a graça que vem do alto, misericórdia. Nele nós podemos viver em comunidade, nele nós podemos viver uma nova realidade, nele nós somos chamados a ser uma nova igreja, uma nova sociedade de Deus, um novo povo que vive de um jeito diferente dos sistemas opressores que nos são impostos, meus irmãos. Nós somos chamados como igreja de Jesus a responder, não com palavras apenas, mas principalmente com um novo jeito de viver, uma nova mentalidade em Cristo. O amor de Deus nos constrange, meus irmãos, e é assim, em amor, que nós devemos viver a nossa vida. E nós só podemos viver tudo isso porque um dia Ele nos alcançou. Nós estávamos perdidos em nossos próprios pecados, meus irmãos. E essa canção é tão bonita, é tão forte. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Porque é por conta dele que nós podemos viver. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, que viver a partir dos indicativos do Evangelho é viver uma nova vida, um novo jeito de sermos igreja. E cada trecho tem uma palavra-chave, né? E a palavra-chave desse trecho, do que nós estudamos até aqui, é unidade. Nós somos chamados, meus irmãos, para vivermos em unidade, promovendo a paz, a reconciliação. Mas assim como Jesus uniu céus e terra numa única realidade, nós como igreja somos convidados a viver essa mesma realidade nas nossas relações. E o apóstolo Paulo, a partir então do capítulo de número 3, finalzinho do capítulo número 3, o início do capítulo 4, ele começa a dizer como que uma nova sociedade de Deus, como que uma nova humanidade de Deus vive. E nós vimos aqui muitas coisas até domingo passado. E o último imperativo que nós vimos foi: enchei-vos do Espírito. E só é possível o enchimento do Espírito Santo por meio de estarmos em comunidade, de vivermos uma nova realidade em comunidade. Mas é a partir daí que a coisa fica mais pesada. Se já estava difícil, meu irmão, agora a coisa vai ficar mais. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que essa realidade que se vive em comunidade, a igreja de Jesus, a plenitude de todo Cristo, de toda a graça do Senhor Jesus, só pode ser manifesta quando as nossas relações mais fundamentais são afetadas por esse Evangelho. Em outras palavras, o Senhor está nos ensinando, por meio do apóstolo Paulo, que se nós não vivermos esse Evangelho dentro das nossas casas, nós não vamos viver ele como igreja, em comunidade. E por muitos anos, meus irmãos, eu fui encontrado pelo Senhor Jesus. Quando eu tinha 15 anos, Ele me achou perdido e sem valor. E Ele me cobriu com o seu sangue. E o seu sangue é a coisa mais preciosa que existe nessa terra. E debaixo da terra e acima da terra, em qualquer outro lugar, o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, é a coisa mais preciosa que pode haver na vida de uma pessoa.
porque é por meio dele que ele nos faz nova realidade, ele nos fez nova realidade. E esse sangue que foi derramado, vertido no solo da humanidade caída, subiu para Deus como um clamor de justiça, e Deus derramou o seu Espírito e ressuscitou Jesus dos mortos. E porque Ele ressuscitou, meus irmãos, é possível viver uma nova vida. E porque Ele ressuscitou, é possível viver dessa forma. É possível viver para Deus. E eu queria, antes de iniciar qualquer outra exposição aqui do texto bíblico, esclarecer que, meus irmãos, não há muitos senhores nessa terra, somente 2. Ou nós nos sujeitamos ao senhorio de Deus, ou nós nos sujeitamos ao senhorio das trevas. Há 2 grandes generais na humanidade, que Deus os fez cabeça sobre toda a humanidade. O primeiro deles é Adão. E Adão é o general que, a partir dele, por efeitos de Gênesis 3, o pecado, a desordem, o caos, se apossou desse coração. E como herança de Adão, nós recebemos todo tipo de caos, de desordem, e fomos vivendo à parte de Deus, aquém de Deus, distantes de Deus, até que Ele envia o segundo Adão, o perfeito Adão, o homem segundo o seu coração. Jesus foi o homem mais perfeito, mais notável, e Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Em Jesus, a realidade dos céus pode ser unida à realidade da terra. Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, Ele juntou 2 realidades, meus irmãos. Deus está vindo morar conosco. Deus está vindo morar com a sua igreja. Deus está vindo morar com o seu povo. Deus está vindo morar com a sua criação. Ele nos criou para habitarmos completamente com Ele. E Jesus fez isso possível, meus irmãos. Ele transformou a nossa carne fedida, podre, fétida, e com seu sangue possibilitou que essa carne seja transformada em alguma coisa que pode se relacionar com a santidade de Deus. E é sobre essa realidade que nós vivemos. E somente por essa realidade nós podemos ser cheios do Espírito Santo uns com os outros. E a relação mais fundamental é a relação do marido com a esposa. E o apóstolo Paulo está dizendo: se este evangelho de Jesus não pode afetar esta relação, ele não pode afetar coisa alguma nessa terra. Mas isso é para o domingo que vem, tá bom, gente? Você vira a página agora. Em seguida dessa relação tão importante, que é a relação mais fundamental, do próximo, mais próximo que você tem, o apóstolo Paulo apresenta agora uma segunda relação, que é extraordinariamente tão chocante quanto o que ele diz na primeira relação. Há muitos que dizem que a Escritura ela afirma a escravidão e as opressões que este mundo cria sobre os seres humanos. Quem diz isso não compreendeu as Escrituras. Quem diz isso não entendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo, principalmente nesse texto que nós vamos expor aqui, nesses próximos versículos. Logo depois do apóstolo Paulo falar sobre a união entre marido e mulher, e essa importância que nós vamos ver no domingo que vem, o apóstolo Paulo fala sobre uma segunda relação tão importante quanto esta, e uma terceira relação tão importante quanto essa, que é a relação entre
pais e filhos, e a relação entre senhores. E a palavra aqui, meus irmãos, servos, é meio branda demais. É escravos mesmo, que é a tradução bíblica grega que está sendo usada. Então, é senhores e escravos. E muitos que leem superficialmente as Escrituras vão dizer que o apóstolo Paulo está dizendo assim: tudo bem você ser escravo ou você ser filho de um pai opressor, está tudo certo, desde que você siga o evangelho e vá para a igreja uma vez por semana, dê o seu dízimo e faça coisas certinhas. E há muitos, meus irmãos, que pensam que os sistemas opressores desse mundo, que Deus não está nem aí para isso, que Deus não veio modificar sistemas opressores ou processos injustos, que Deus não se importa com isso, que o que é importante mesmo é a sua vida espiritual. Uma pessoa que diz isso é porque não é a filha dela que está sendo uma escrava sexual de alguém. Uma pessoa que diz isso é porque não é o filho ou o pai ou a mãe que está sendo oprimido por um sistema de injustiças. É claro que Deus é contra todo tipo de injustiça, mas de onde partem as injustiças, meus irmãos? Partem de corações de pessoas injustas. Portanto, a lógica do Evangelho não procura mesmo mudar sistemas injustos, porque sistemas injustos são feitos por pessoas injustas. O Evangelho procura mudar as pessoas. E a partir da mudança dessas pessoas, sendo vista nas relações que elas têm, as mais fundamentais, então o Evangelho muda sistemas injustos. Deus quer mudar o mundo, e Ele conta com a sua igreja para isso. Deus quer mudar sistemas de injustiça, sim, e Ele conta comigo e com você para fazer isso. É o jeito que nós vivemos. Se nós vivemos à luz dos indicativos do Evangelho, do que Jesus fez por nós vamos mudar sistemas injustos, porque este Evangelho, por meio de nós, vai tocar pessoas injustas, vai transformar o coração dessas pessoas. E essas pessoas vão passar a viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Mas para entender o que Paulo está falando aqui de fato, é importante nós entendermos o cenário que nós vamos ver na semana que vem, alguma parte desse, mas eu quero concentrar o cenário da sociedade em que Paulo fala nesse momento. Primeiro é preciso entender que o apóstolo Paulo está falando para uma sociedade romana, em que a figura principal dessa sociedade era o homem. Como é que ele chamava, meus irmãos? Esse homem da sociedade romana? Pater familias. O homem da sociedade romana tinha esse título, era um título desse homem, era um representante. E a sociedade romana era fundamentalmente criada para que oprimia as pessoas naquela época. O sistema dominante, o sistema do mundo daquela época era um sistema de aparências, um sistema de relações políticas, um sistema que, por meio dessas relações, haviam então privilégios e coisas, e o dinheiro, então, o sustento vinha por meio dessas relações. Então, o paterfamília, ele tinha que se relacionar, ele tinha que se tornar um político, ele tinha que estar ali em torno, ter os melhores relacionamentos. Então, ele tinha os melhores escravos, ele podia ter as coisas mais finas da sociedade romana. Então, esse homem era o centro daquela sociedade. E não diferente de hoje, meus irmãos, a sociedade romana daquela época era basicamente gerida por aparências, status e poder e influência social. Eu não sei se mudou alguma coisa, né? Eu acho que não. Acho que só mudaram os personagens que dominam essa ótica. Naquela época era o César. O César, inclusive, o imperador, era chamado de paters familias do império. Ele era o pai maior, né? O paizão. Ninguém viu o meme do paizão. É o paizão. Fez relação aí? Era o homem, o cara. Era o paizão, o principal, o poderoso.
E qual que era o papel desse pater familias? O papel dele era fazer influência na sociedade. O que era, então, a esposa na sociedade romana? Ela era uma ajudadora, uma pessoa que tinha que promover esse processo. Então, ela ficava encarregada, por exemplo, da educação dos filhos, da casa, de toda essa relação que possibilitava que esse pater familia, que esse homem modelo do Império Romano pudesse viver e fazer as influências e ganhar dinheiro para poder sustentar sua família, mas mais do que dinheiro, para eles o mais importante era poder, status e influência social. Portanto, meus irmãos, as crianças eram menos do que nada naquela época. Filhos. Por que Jesus fala, deixem vir a mim as crianças? Ou quem não for como essa criança não pode entrar no reino dos céus. Algumas pessoas confundem esse texto, achando que esse texto está dizendo que a gente tem que ser infantilizado, a gente tem que ser imaturo para entrar no reino dos céus, a gente tem que ser, é a pureza da criança. Meu irmão, fica ali na salinha de domingo, você vai ver a pureza das crianças. Fica ali um domingo para você ver a pureza. A pureza das crianças. A criança é um ser inocente, isento de pecado. É uma criança pura e tal. Vai lá, fica lá. Fica lá. Quem é professor de escola aqui, irmão? Professor? Vai lá, substitui esses irmãos aí para você ver a pureza das crianças. Meus irmãos, não tem nada a ver com isso. O que ele estava dizendo é que se nós não nos tornarmos, não estivermos humilhados, posicionados inferiormente como uma criança, nós não podemos entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para humildes, é para desconsiderados, para alguém que não se considera importante. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. E de fato, as crianças e o reino de Deus, ele promove essa lógica inversa, mas ao mesmo tempo confrontadora com o nosso coração pecaminoso, porque ao mesmo tempo que nós devemos ser inferiorizados ali, porque para que você precisa de cura se você não está doente? O reino de Deus não é para os sãos, ou entre aspas, os que se pensam que são bons, os que se pensam importantes. O reino de Deus é para aqueles quebrados, é para aqueles que se humilham, é para aqueles que de fato reconhecem que precisam de cura, é para aqueles que de fato reconhecem que precisam de salvação, que de fato reconhecem a podridão dos nossos corações, meus irmãos. Se não foi esse o pensamento de Sócrates lá atrás, que o fez o maior filósofo de todo o tempo. Só sei que nada sei. Qual é a lógica socrática para isso? A lógica socrática é essa, meus irmãos, que ele falou, mas como assim? Como eu sou inteligente e sábio se eu não sei nada? Não, mas você reconhece que não sabe nada. Porque a maioria das pessoas que estão por aí acham que sabem alguma coisa. O evangelho é para aqueles que são assim, dessa forma. E as crianças se você não era um pater familias no Império Romano, meu irmão, você não tinha voz. Nem a mulher, nem as crianças. E que dirá os escravos? Portanto, a palavra-chave para criança no Império Romano era vulnerável. Vulnerável. Um homem, um pater família que tinha escravos infantis e tivesse desejo de ter relações ou usar o corpo do escravo como criança que ele possuía, ele podia fazer isso de forma completamente legal. Tipo assim, com hora marcada. Então uma criança, talvez com 12, 13 anos, que pertencia a um pater familias daquela época, inferior já como era uma criança naquela época, desconsiderada, a criança que era escrava, pior ainda, por quê? Porque ela se tornava vulnerável ao ponto de ser um objeto sexual do seu pater família. E talvez da sua maters família, não sei se tem esse termo, mas enfim. E lá todo dia, 3, 4 horas da tarde, então a agenda do menino era chegar no quarto do pater famílias, se despir e ficar esperando para ver o que ele queria fazer com o corpo dela. Se uma criança já não tinha valor, uma criança romana já não tinha tanto valor, imagina um escravo. E a palavra-chave para crianças romanas eram inferiores, vulneráveis. Mas a palavra-chave para escravos é propriedade.
Os escravos daquela época eram propriedade dos seus senhores. Eles faziam o que eles queriam com seus escravos. E eles tinham que fazer absolutamente tudo que o paterfamilias mandasse. Então, dito isso, vocês ouviram o que eu disse agora, né? Então, a partir disso é que você precisa olhar para o texto que Paulo está dizendo. É a partir dessa ótica, dessa visão que você precisa ler o que Paulo está escrevendo aos Efésios. Porque é para eles que eles estão escrevendo. Então, o que o Evangelho propõe aqui? O Evangelho propõe uma transformação das pessoas em suas relações mais básicas. E por meio de pessoas e relações transformadas, transformar todo o sistema injusto em uma nova sociedade, em uma nova humanidade que promove a unidade entre céus e terra, que promove o reino de Deus vindo para a terra e sendo estabelecido aqui na terra em nosso meio. Por isso ele começa dizendo, se você então é filho, ele diz, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. E é como eu disse, quem aqui tem mais de 20 anos, 23 anos e não é casado? Levanta a mão. No Império Romano vocês seriam crianças. Não teriam voz. Seriam educados pelas esposas. Teriam zero diálogo com seus pais. Serviriam seus pais. Porque só tem voz no Império Romano o paterfamilias, alguém que constituiu família, alguém que é uma representação do império que imita o César, o paterfamília do império. Portanto, nessa lógica, está tudo certo dizer, pais, obedeçam aos vossos filhos no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele já apresenta a primeira revolução, e aqui está uma revolução, meus irmãos. Se você ama a revolução, então o apóstolo Paulo é seu amigo. Porque aqui está uma revolução. Você falar sobre sujeição mútua e você falar sobre a obediência dos filhos baseado em uma realidade, em um mesmo Senhor, sobre os mesmos ensinamentos de alguém superior ao paterfamília do império, era imoral, era idolatria para eles. Era negar o César. Aqui já tem uma revolução incrível. Quando ele junta, ele pede aos filhos para obedecerem. E aqui ele faz menção ao primeiro mandamento com promessa: honre teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Essa é uma promessa de Êxodo, é um mandamento. Ele faz essa referência. Por isso, depois da nossa relação matrimonial, depois da nossa relação mais básica, a relação que nós temos com os nossos pais. E esse primeiro aqui é o pai de pais mesmo, essa relação de pais, pai e mãe. Então, é o que vai definir a forma que nós vivemos. Eu vejo muitas pessoas que têm problemas com seus pais nessa relação e levam esses problemas para toda a vida. Né? Pastor Bernardo, quando falava para a gente sobre esse assunto, contou a história de que pessoas que perdem os pais, mas continuam vivendo em oposição aos pais. Os pais estão mortos, mas continuam vivendo como se fosse para vingar, para retribuir, para se opor, revidar alguma coisa que os pais representaram para eles. Por quê? Porque os pais, essa relação mais básica que nós temos na nossa família, eles são a primeira expressão de amor que nós conhecemos. E quando nós temos uma relação dificultosa, uma relação problemática com os nossos pais, nós vamos levando muitos questionamentos e muitos problemas para a nossa vida adulta. Portanto, é muito importante que nós concentremos aqui o imperativo do apóstolo Paulo de que ele não está dizendo assim, olha,
obedeça o seu pai irrestritamente. E é esse a grande revolução do apóstolo Paulo. Ele diz: obedeçam aos seus pais no Senhor. No Senhor. Ele está estabelecendo que a obediência aos pais está baseada na relação com o indicativo do Evangelho, de que Cristo também é Senhor dos seus pais. Se o Senhor Jesus é Senhor dos seus pais, então os seus pais deixam de ser também seus pais, mas são também seus irmãos. E nós nos sujeitamos uns aos outros, como em amor, uns pelos outros. Ou seja, então o que o apóstolo Paulo está falando, ele está dizendo assim: é no Senhor que você deve obedecer ao seu pai. Mas e se meu pai não é no Senhor que ele está fazendo alguma coisa? Desobedeça o seu pai? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Será? Porque muitos naquela época, inclusive, usavam esse texto para se rebelar com seus pais. Pai, eu estou seguindo um novo Senhor, o Cristo aí, e agora é o seguinte, meu amigo, anarquia total, a gente vai viver do jeito que a gente quer, porque é o seguinte, é só Ele que é nosso Senhor. É só Ele que é o nosso Deus. Mas nós nos esquecemos que o assunto principal que o apóstolo Paulo está tratando aqui é sobre escravidão. Se você não é escravo das trevas, você só pode ser escravo de Cristo. Eis a má notícia. Nós somos chamados à escravidão. Eis a boa notícia. Nós podemos ser escravos de Cristo. Nossa, mas que texto estranho, né? Como assim escravidão é um negócio tão ruim? Não. Se você não foi escravo de Cristo ainda, você não sabe o que é bom. É daí que é desse conceito de vida que surgiram os escravos de orelha furada, que desejavam tanto viver debaixo daquele Senhor que servia ao Cristo, que eles queriam furar as orelhas para permanecerem seus escravos para sempre, mesmo que eles tivessem a oportunidade de serem livres. Ser escravo de Cristo é ser livre. E esse é o centro. Portanto, a relação que nós somos chamados a ter com os nossos pais é uma relação de obediência, porque nós obedecemos ao Senhor em primeira instância e não aos nossos pais. Quando eu fui encontrado por Cristo, meu pai não conhecia o Senhor e ele morreu. Não sei se ele conheceu profundamente o Senhor. Ele é falecido já. Mas eu entendi muito profundamente esse texto e eu disse assim: pai, eu sei que você não gosta que eu vou na igreja. Eu sei que você odeia, na verdade, que eu vou na igreja. Eu sei que você tem, assim, horror a crente e a ser da igreja, porque você acha que o povo da igreja é um povo burro, é um povo que não pensa, é um povo que é pobre. E eu sei que você está muito baseado nessas coisas. E se o Senhor me disser que eu não devo ir na igreja, eu vou lhe obedecer. Se você me disser assim: eu não te deixo ir à igreja, eu vou lhe obedecer. Eu quero só que o Senhor saiba disso. E nesse dia ele falou: então você não vai na igreja, eu não deixo você ir. Eu fiquei em casa. Eu ia na igreja como se fosse assistir capítulo de dorama, né? Naquela época era novela, né? Mas eu ia na igreja como se fosse dorama, assim, o próximo capítulo para mim era importante. Então eu não queria perder um capítulo do que estava acontecendo na igreja. Era assim, naquela época. Enfim, não imaginei que ia piorar. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que ele fez isso uma vez e depois ele me procurou em lágrimas. Ele disse: eu nunca mais vou proibir você de ir à igreja. Eu fiquei tão constrangido que você me obedeceu. Eu esperava que você ia quebrar tudo, que você ia bater em tudo, que você ia me xingar, que você ia ficar bravo. E quando você me obedeceu, eu fiquei muito constrangido. Porque eu sei do seu coração, eu sei o que Deus fez na sua vida, porque eu vejo mudança na sua vida. E nunca mais ele me proibiu de ir na igreja. Ele não só não me proibiu, como ele ia me buscar, me levar, ele participava das minhas loucuras. Mesmo não concordando comigo. A obediência sempre é o melhor caminho, meus irmãos. O Evangelho nos leva a uma obediência. Sabe do que ele nos livra?
O Evangelho nos livra da tirania dos nossos pais, da opinião dos nossos pais. Porque o Evangelho, ele procura libertar-nos dessas opressões. Sabe como ele procura? Não de uma forma visível, assim, sabe? Como a gente pode tocar. Por que os homens que foram presos, que foram mortos nos coliseus, que foram amarrados, que foram pendurados como tochas vivas no Império Romano, ou mesmo, não precisa ir para muito longe lá naquela época dos primeiros cristãos, não, pode ir para agora, os cristãos, por exemplo, na Coreia do Norte, ou nos países perseguidos, que são presos, são acorrentados, ficam anos e anos presos, sendo submetidos ao fogo e ao gelo, e ao fogo e ao gelo, 16 anos nessa vida, e os dedos, as pontas dos dedos todas comidas, e o que você vai dizer de uma pessoa dessa? Você vai dizer que ele é preso? Quando você se encontra com uma pessoa assim, com um pastor que viveu isso, com um missionário, eles são muito mais livres do que nós. Porque liberdade não está relacionada ao lugar onde você está. Liberdade está relacionada com a sua consciência. E aonde você está, pode ser um cubículo de 1 por 1. Aquele lugar, você pode se conectar com Deus e você está livre ali. Você pode amar a Deus naquele lugar. E você pode orar a Deus naquele lugar. E aquele lugar, você está muito mais livre do que em Deus, do que se nós estivéssemos vivendo aqui nesse tempo, como nós ouvimos no domingo passado, perdendo o nosso tempo, desperdiçando o nosso tempo, vivendo uma vida como nécios, desperdiçando o bem mais precioso que nós temos. Nós somos muito mais presos do que esses homens. Porque a verdadeira liberdade está em ser escravo de Jesus. A verdadeira liberdade está em entregar todo o domínio da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo começa a falar assim, olha, filhos, obedeçam e tal, beleza. Agora no próximo versículo, ele vai dizer aos pais. Aí que a revolução fica grande mesmo. Porque aí o negócio fica todo torto. Porque como assim? Filhos obedecer pais até é aceitável. No Senhor é uma coisa meio fora, mas até é meio que aceitável. Agora, pais. Aí o apóstolo Paulo diz assim, pais, não provoquem a ira nos seus filhos. Opa, peraí. O apóstolo Paulo nivela o paterfamília com o filho dele? Isso é demais. Isso já é demais. Não é possível que um pai do Império Romano ia aceitar uma coisa dessa. Jamais. Nunca. Mas é exatamente isso que ele está fazendo. Sabe onde que é a reunião dos CEOs, dos CFOs? Esse foi o exemplo que o nosso professor nos deu. É como se essa reunião do CEO, dos CFOs das empresas, dos COOs das empresas, fosse lá no andar dos irmãos auxiliares de limpeza. Isso não acontece no nosso mundo, gente. Isso não acontece no sistema desse mundo. Porque no sistema desse mundo, a gente vai servir o maiorzão mesmo. É o melhorzão, é o que ganha o salário mais alto. A gente vai servir aquele que é o paterfamília, aquele que está em melhores posições, que pode relacionar. Não. Como assim? Ele se rebaixar no nível do filho para não tratar o filho com ira? Não provocar o filho no sentido de ensinar, de servir o filho? Não, isso não. Pelo amor de Deus. Isso sim é revolução, meus irmãos. Isso sim é que é revolução. E pasmem, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui não é a mulher como pai e mãe. Agora ele se refere aos homens. Pais, homens. Sejam os educadores dos seus filhos. Participem da educação dos seus filhos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Isso é revolucionário. É como se você chegasse em casa e ao invés de você sentar no sofá como nós ouvimos,
e colocasse o pé numa poltrona de descanso e fosse servido ali com suco, com um petisco, você fosse abraçasse os seus filhos e dissesse: tudo bem, meus amores, como é que vocês estão? Precisa de ajuda com a lição de casa? Vamos lá que o papai vai ajudar vocês. Nunca isso ia acontecer no Império Romano. Porque a responsabilidade de educar as crianças era da mulher exclusivamente. O apóstolo Paulo está transtornando o império de ponta cabeça, quando ele está dizendo que os papéis são diferentes, mas a posição é igual. E ele tem que fazer isso com os pais, porque eram os pais que tinham esse posicionamento. E quantos de nós não vivemos assim nos dias de hoje, meus irmãos? Transferimos a nossa responsabilidade como homens da casa, de educar os nossos filhos para as nossas esposas, não só para as nossas esposas, quando não para outras pessoas de fora como babás, quando não para a igreja, quando não para a escola. A responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa, e começa em você, pai do gênero masculino, dentro da sua casa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos. Viver em Cristo é ser livre para fazer o que eu quiser, então? Significa que eu posso viver a vida do jeito que eu quiser? Eu como pai, ele como filho, a esposa como esposa? Não. Viver em Cristo é entender que nós somos livres dessa tirania, dessa opressão. Por quê? Porque os nossos pais também precisam estar em Cristo. E eles vão cuidar de nós como Cristo também cuidou da sua igreja. Eles vão ser a expressão desse amor. Os filhos promovem unidade na obediência, na honra, na sujeição. Os pais promovem unidade sendo educadores, servos, orientadores ativos dos seus filhos. Eu vejo que muitos irmãos vêm para a igreja porque eles querem se livrar algum período do filho, não aguenta mais do filho. Nós como pais, homens, e agora também incluindo as mulheres, com o mesmo papel, que é isso que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo, com funções, com papéis diferentes, mas iguais em posição, eu vejo que as pessoas elas não aguentam. Por época de férias, julho é o terror dos pais. Nós falávamos isso na nossa home essa semana. Meu Deus, vai chegar julho, o que eu vou fazer com essas crianças? Pelo amor de Deus. O que faz? Paga a escola para ficar o período mais esticado. Meus irmãos, não façam isso. Passem tempo com seus filhos. Os seus filhos precisam do tempo de vocês, eles precisam da presença de vocês. Ele não precisa do que você pode dar para ele, entendeu? Ele não precisa do que você pode comprar para ele. Pega o que você pode comprar para ele e joga no lixo. Ele precisa brincar com você, ele precisa te ouvir falar, ele precisa te ouvir orar, ele precisa te ouvir ver você lendo a Bíblia, ele precisa ouvir você caminhando pelo caminho, soltando pipa com ele e brincando de peão e fubeca e pega-pega e mãe da mula e queimada. Ele precisa brincar de lutinha com você lá no parque, ele precisa correr com você, ele precisa de você. É você que ele precisa, é de você que ele precisa, ele não precisa de outras coisas. Dá uma banana para ele, ele vai ficar feliz. Já viram aquela brincadeira da banana, que a pessoa dá uma banana para a criança? Ah, mãe, obrigado. A banana. Mas não é a banana, o item, é o valor de ser lembrado, de ter tempo, meus irmãos, com vocês. E aos homens, triplica essa responsabilidade. Triplica essa responsabilidade. O seu filho precisa de você. Ele precisa da sua presença, da sua influência. Os pais, nós pais, homens, mulheres, nós somos educadores dos nossos filhos. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Isso jamais seria concebido no Império Romano.
Isso só era vivido nas famílias cristãs da igreja daquele tempo. E isso começou a promover uma revolução naquela sociedade, meus irmãos. E eu vejo que isso está se invertendo. Agora, os nossos filhos são tão carentes que eles não têm memórias conosco. Eles não, como a gente não passa tempo com eles, eles não constituem memória conosco. Quando você pergunta alguma coisa, ele lembra da babá. Memórias são é a base fundamental, meus irmãos, da afetividade. Sem memórias não se constrói afetividade. E na igreja de Jesus era diferente naquela época, e é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Ele estava falando isso aos pais. Isto é revolucionário. Isso vai revolucionar uma sociedade. Que as crianças crescem com essa carência, elas vão para as telas. E lá na tela ela tem o consolo que ela precisa e a orientação que ela está buscando. É assim que você quer ser lembrado? É assim que você quer ser lembrado pelo seu filho? Eu não quero. E o preço é altíssimo, meus irmãos. Sabe por quê? Custa tempo. É mais difícil que dinheiro. Tempo é mais caro do que dinheiro. Para não ficar tão leve, irmãos, o apóstolo Paulo dá mais uma pesadinha. Ele fala assim: escravos, obedeçam aos seus senhores, sirvam-lhes bem, não sirvam só na aparência, porque o Senhor verdadeiro de vocês é o Senhor Jesus. Aí as pessoas falam: mas ele está promovendo a escravidão, está vendo? Ele está orientando os escravos a se permanecerem escravos. O apóstolo Paulo se considerava escravo de Cristo, por isso ele estava falando com pessoas iguais. O apóstolo Paulo não se enxerga maior do que aos escravos, tanto é que ele começa com os escravos antes de falar aos senhores. Mas é como eu disse, o apóstolo Paulo na mesma carta, ele fala a escravos e donos de escravos. Isso é um absurdo para aquela época. Isso não existia, porque escravos são propriedades. Mas ele fala como ele mesmo é escravo de Cristo. Então ele diz de escravo para escravo: deixa eu te falar um negócio. Não faça somente porque você tem que ser benquisto ou que o seu Senhor está presente, porque o seu Senhor de verdade não é ele é um Senhor segundo a carne. E é legal que o apóstolo Paulo usa muito esse conceito, né? É segundo a carne. Lá no capítulo 2 ele vai falar isso, ele vai falar: olha, a diferença, a circuncisão é segundo a carne, é segundo as coisas dessa terra. Esse momento de escravidão que você está vivendo um momento segundo a carne, segundo a terra. O teu Senhor está no céu. O teu Senhor ressuscitou, Ele corporeamente ressuscitou. O teu Senhor vai vir para te buscar. O teu Senhor te incluiu numa nova sociedade, numa nova realidade, numa nova vida. Você só é Ele só é teu Senhor, teu dono, segundo a carne, mas o teu verdadeiro dono tem um nome, o nome dele é Jesus. O teu verdadeiro dono é Jesus, Ele te comprou, Ele morreu na cruz do Calvário por você. O apóstolo Paulo diz, então, para eles servirem bem, e essa é a relação entre escravos e senhores, é muito interessante. Como eu disse, os pais são chamados a serem educadores e não superiores, são chamados a servir e não a serem servidos. É importante você entender, nesse contexto, que a sociedade daquela época, sem escravos, era a mesma coisa que a gente falar da nossa sociedade. N.T. Wright falou isso, e a gente ouviu também do nosso professor.
é como se fosse uma sociedade sem eletricidade. Eu diria sem internet. Que você tira a internet lá de casa, até os adultos ficam doidos. Tenta conceber a nossa sociedade sem eletricidade, sem internet. Vamos pensar na eletricidade. Tenta entender tudo que você faz hoje, trabalha, se sustenta, se não tivesse energia elétrica. Pensa isso. É a mesma coisa que pensar a sociedade daquela época sem escravos. Quando a pessoa fala que a Bíblia está justificando a escravidão, e eles usam muito esse texto para fazer isso, eles fazem uma leitura equivocada do que Paulo está dizendo, e eu vou provar para vocês isso aqui, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre essa questão da propriedade, como eu disse para vocês no início, o escravo era propriedade daquele que o havia comprado. Mas no versos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz que a liberdade está em servir ao Senhor, ao verdadeiro Senhor, que é o Senhor Jesus. Como eu disse, se você serve ao verdadeiro Senhor, e eu já preguei em muitos lugares de encarceramento. Nós tínhamos um trabalho missionário, num presídio numa cidade onde a gente foi pastor e plantador de igreja. E nós íamos toda semana no presídio, ensinar a palavra de Deus, e orar, e visitar os nossos irmãos. E toda vez as pessoas falavam, não, eu vou me tornar crente, porque o crente ele vai ter diminuição de pena e tal, vou me tornar bonzinho, porque ficando bonzinho, né? Aí as pessoas vão me olhar e falar, nossa, mas como é que você vive bonzinho, então eu vou sair e tal. Eu dizia assim para eles, vocês podem viver lá na rua, livres, e estarem presos pelo pecado. E vocês podem estar aqui, encarcerados, e serem livres em Jesus. Porque não é sobre isso, entendeu, o Evangelho. É sim sobre mudar sistemas por meio de pessoas transformadas. É sobre isso o Evangelho. E eu dizia sempre isso para eles, que era muito importante que eles concentrassem a vida deles em servir ao único Senhor, ao verdadeiro Senhor, que é o Senhor Jesus. E no verso 8, eu queria que você lesse o verso 8, ele continua falando do texto, né, dessa questão dos escravos, mas esse verso é a chave de basicamente o que ele está falando nesse trecho. Ele diz assim, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E aí ele diz assim, seja servo. Quando ele diz isso, ele está dizendo, seja escravo. Olha que loucura. Vírgula, seja livre. E isso é paradoxal, meus irmãos. A liberdade está em sermos escravos de Jesus. E se somos escravos de Jesus, ninguém pode nos aprisionar. Se você for escravo de Jesus, nenhum sistema opressor dessa terra vai te aprisionar, nenhuma prisão física vai te aprisionar, nenhum sistema mundano vai te aprisionar. Se você for escravo de Jesus, toda a sua vida será livre. E essa é a verdadeira liberdade, em se tornar escravo do Senhor. Seja escravo, seja livre. E para encerrar, meus irmãos, o apóstolo Paulo então dá a marretada final. Ele diz assim, no mesmo texto que ele está orientando os servos, ele diz, e vocês, donos dos escravos, façam o mesmo com os servos. Oi? O quê? Vou ler de novo. Versículo 9. E vocês, senhores, donos dos escravos, façam o mesmo com os servos, com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e não trata pessoas com parcialidade. E esse é o resultado desse imperativo do Evangelho. Esse imperativo do Evangelho é servir.
Nós somos chamados como igreja para servir as pessoas. Os escravos estavam postos para servir, eles deviam servir da melhor forma que eles pudessem. E os senhores foram convidados a servir da melhor forma que eles pudessem. Portanto, o chamado dos senhores de escravo não é para dominar, não é para oprimir, mas é para cuidar. Aí, meu irmão, eu queria que você imaginasse isso na sua cabeça. Que viver a partir dos indicativos do Evangelho nos liberta de qualquer opressão, tanto de sermos os opressores, quanto de sermos os oprimidos. O Evangelho está preocupado com o opressor e com o oprimido. Ele não está preocupado só com o oprimido. O Evangelho de Jesus está preocupado com o opressor e com o oprimido. Ele nos liberta tanto de sermos opressores quanto de sermos oprimidos. Porque o chamado dos pais não é para serem superiores, opressores dos seus filhos com as suas opiniões e palavras malditas, mas para serem educadores e orientadores e aios dos seus filhos, condutores, e os servos, aqueles que estão em posição de dono de bens, não foram chamados para oprimir, para dominar, apenas para serem servidos, mas para cuidar das vidas que eles receberam como sendo deles. E então os senhores, os donos de escravos são chamados a serem cuidadores. Se você está numa posição de domínio, de chefia, de liderança, de influência, você está sendo convidado a ser cuidador e não opressor. E para a gente encerrar, eu queria realmente contar a história que nós ouvimos enquanto estudávamos esse texto, compartilhar com a igreja. E a figura que o apóstolo Paulo está pintando aqui é essa. Imagine um escravo do Império Romano, que possui uma família e serve um paterfamilias. Ele procura o seu filho, esse menino que servia como escravo sexual, ou o seu corpo era uso e posse do seu paterfamilias, diz assim para ele: filho, nós mudamos a nossa cabeça aqui, nós estamos seguindo aqui o pessoal diz aí que é uma seita aí de um tal de Crastus, e nós somos convidados para uma janta, um jantar na casa de outro paterfamilias, que também muito conhecido por sinal daquela região, que segue a mesma religião, a mesma seita. E esse menino que durante anos e anos, todos os dias da sua vida é usado lá na sua casa como brinquedo sexual, ele fala: tá bom, meu pai está falando, a gente tem que ir, né? É só obedecer, porque eu sou filho, vai, pega esse menino e leva. E quando ele chega, ele entra na casa daquele paterfamília, ele nota algumas diferenças. Ele vê um outro ar, ele vê um ar de paz. As outras casas são opressoras, o ar é pesado, a casa tem um aspecto difícil. Ele vê que ali tem um ambiente diferente, ele vê as pessoas conversando como iguais ali, ao redor da mesa, naquela sala de estar. E então, o paterfamilias que fez o convite, e ele é escravo, tá? Ele é uma família de escravos, convidou alguém para... Ele chama todo mundo ali que está ali conversando e fala: vamos nos assentar à mesa. E ele vê que os lugares não estão marcados, não tem o lugar do paterfamília, o lugar do filho. Os lugares não estão marcados nessa mesa, ele vê um paterfamília sentado do lado de outro escravo, sentado de lado do outro paterfamília, e ele fica confuso com essa imagem, porque não é a imagem habitual do Império Romano. Ele senta na mesa e ele pega, então todos ficam ali esperando. Ninguém fala nada, até que o paterfamília que fez o convite, ele
Ele convida e fala, vamos nos assentar, vamos comer. Ele pega o pão e diz assim, este aqui é o corpo de Cristo que foi partido por nós. E corta o pão e reparte. Ele pega o cálice de vinho e diz, esse aqui é o sangue da nova aliança feito por meio de Cristo Jesus. Vamos todos comer. E aquele menino fica olhando e dizendo, como? O que está acontecendo? Eu sou um escravo? Eu estou comendo na mesa de um pater família? O que está acontecendo aqui? E eles oram e dizem, este é o sangue da nova aliança, que foi vertido por mim e por você. E ele come com esse pater famílias. E aí, meus irmãos, que escravo não furaria uma orelha para ser escravo desse Senhor, desse pater família? E foi exatamente isso que fez o Império Romano se destroçar por dentro. E o que nós fazemos como igreja hoje? Nós participamos dos mesmos valores, nós não admitimos pessoas diferentes nas nossas mesas. Nós nos igualamos ao sistema, por isso não vencemos ele. As nossas mesas são fechadas. Eu só convido aquelas pessoas que é da minha panelinha. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, façam como Deus fez, porque Deus não trata ninguém com parcialidade. Eu não sei vocês, mas existem crianças no mundo em que nós vivemos, meus irmãos, que são objetos sexuais de pessoas, que carecem de um abraço, que carecem de uma mesa, que carecem de uma família que represente o corpo de Cristo e o sangue da nova aliança para eles. E que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Uma igreja de parciais para parciais? Uma igreja onde o sistema desse mundo é tão importante quanto o sistema que rege as nossas relações aqui. Eu fico imaginando esse menino olhando essa cena. Eu não sei o que ele pensou, mas eu teria pensado, isso é amor. Curva sua cabeça, vamos orar.